dos alimentos que seriam importantes, né? Então, vamos lá. Vou começar então. Em relação à TPM, gente, vou falar em relação à TPM relacionando com o emagrecimento, né? Que é com a linha, é com o que eu trabalho na realidade, né? E as minhas alunas, quando entram no fase do processo de emagrecimento, elas começam a fazer o quê? Ai, vou emagrecer, vou cuidar, tô indo tudo bem. Mas chega a TPM no meio do processo de emagrecimento. Às vezes nem no meio, né? Nos primeiros dias. Aí a pessoa faz o quê? Ah, sobe na balança, já Doce, fica louca, né? Já fica doce. louca, né? Sobe na balança, fica louca. Já tá com 1, 2 quilos mais. Por Porque quê? retém líquido também, né? A questão hormonal da TPM, né? A diminuição da serotonina, faz com que a pessoa fique inchada, aí fica bem edemaciada, fica com dor, fica com aquele desconforto, aquela sensação ruim, daí quer ficar só jogada no sofá, se suprindo com a alimentação que causa aquela sensação de bem-estar momentânea. E daí a pessoa come aqueles alimentos bem calóricos, bem gostosos, dá aquela sensação de prazer, né? No caso do chocolate do nosso amigo ali, né? Come aquilo tudo, mas logo em seguida dá aquela sensação péssima de frustração, de culpa, de se sentir a pior pessoa do mundo, aí chora. E tudo isso envolto na TPM faz com que o processo de emagrecimento em uma semana já vai por água abaixo. Então a TPM é um dos maiores sabotadores do processo de emagrecimento, que faz com que as pessoas queiram desistir e jogam realmente todo o sonho de querer ter uma vida mais saudável, de querer ter um corpo bacana, pro alto. Porque daí, questão emocional, né? Tá com as emoções afloradas, tá correndo atrás de alimentos para compensar, achar uma alegria imediata, para compensar a queda de serotonina, acaba com a pessoa, né? Então a pessoa tem que ser muito focada e com muita vontade realmente de ter uma alimentação saudável, uma força de vontade muito grande, uma autoestima muito boa para superar a TPM e continuar se cuidando na questão da alimentação para o processo de emagrecimento. E eu acho que tem também a questão que quando a gente tá no período menstrual, retém muito líquido, né? Então, assim, o fato de reter muito líquido faz a pessoa achar que ela engordou, né? Então, ela E pode acabar desistindo do emagrecimento por dizer, olha, eu tô novamente, perdendo peso, né? estou engordando, estou Tô fazendo tudo engordando. certo. Olha, tô fazendo tudo certo, mas tô engordando. E às vezes não, é retenção de líquido, porque a gente Não chega a é. reter até 2 quilos de líquido, né? Algumas pessoas até 3. É muito quilo. Daí o que as É, pessoas fazem? Como eu falei. Aí a pessoa tá cansada, tá estressada, tá com as emoções afloradas, vai lá e se joga no sofá. Não faz atividade física. Mas no caso do inchaço, essa sensação de mal-estar, até da tristeza que aparece, o exercício físico, ele é super estimulante dos hormônios da felicidade. Então, se eu for fazer exercício físico, algum exercício que eu gosto de fazer, estando na TPM, já diminui aquela sensação de mal-estar e aumenta a produção de serotonina novamente. Outra coisa que as pessoas, quando estão inchadas, né, as mulheres na TPM, precisam tomar água. Aí uhum. vai lá e toma o quê? Toma refrigerante, toma café. Café, viu, a bebedora de café? O café, no caso, quando a pessoa tem TPM, essas alterações nas emoções, deixa a pessoa ainda mais explosiva, com aquela sensação de taquicardia, sabe? Aí fica com a sensação pior, de mais mal-estar ainda, do que se estivesse tomando água. Então é muito importante essa questão. Nesse momento, quando a pessoa está de TPM, tem que suspender as bebidas à base de cafeína, guaraná, o chimarrão Tem também, água tem alguns. também. Tem água ali também. Então tá. A água, gente, é fundamental, no caso, para diminuir o inchaço, mas não só a água, o exercício físico também. Até para a questão da descida da menstruação, gente. Tem alguns estudos que falam que o fato de a pessoa fazer exercício físico ali na TPM, ou então quando está iniciando o processo de descida, né, do sangue ali, de fazer o exercício para que relaxe a musculatura ali do corpo e da. Né, tanto tipo, relaxe e solte, para que realmente a musculatura ali do útero relaxe e que possa descer com menos dor, com menos incômodo. Isso tudo tem uma certa relação.
Porque, por exemplo, a mulher que tem muita cólica, tem muito aquele desconforto, é porque realmente está muito tensa, está segurando. Daí, quanto mais segura, mais tensa fica, mais incomodada fica, mais cólica a mulher vai ter. Então, é muito importante fazer o exercício físico também. Quer complementar? Eu acho que também fica difícil nessa questão do exercício físico. Eu falando por mim agora como mais como um paciente mesmo, Vai porque lá, porque paciente. porque fica um desconforto, o abdômen fica inchado, né? Tem aquela sensação de alguma coisa descendo, por mais que às vezes a gente coloque OB, e aquela distorção da imagem corporal e a dor, a gente não fica com vontade de praticar exercício físico. Eu noto porque agora eu não estou fazendo academia por causa do corona, né? Mas quando eu estou fazendo academia, geralmente nesse período que eu deveria estar indo fazer atividade física, eu fico pensando assim, não, eu não vou hoje porque eu tô me sentindo muito gorda, eu não quero ir porque eu não quero que ninguém me veja, sabe? Eu tenho isso, sabe? Mas E no caso do aí, exercício, o que é bacana, não é necessariamente que tem que ir na academia, mas fazer uma caminhada, se alongar em casa, fazer uma yoga, fazer algumas coisas assim, que pelo menos você se mexa e que te dê prazer, para que tu sim, consiga realmente, né? nesse sentido, sim, fazer um alongamento, alguma coisa assim, mesmo porque o corpo fica muito tensionado, né? Então é importante Isso daí fazer dá alguma mais coisa cólica ainda. e aí aumenta ainda mais a cólica, né? Mas eu acho ruim fazer atividade física nesse período, porque parece que, na verdade, tudo fica ruim, né, Josi? Tipo, a gente tá tentando romantizar, mas tudo fica ruim. Parece que tu vai botar uma calça, parece que tá marcando, né? Bom, Ou. no meu caso, eu aplico o contrário, né? Porque quando eu tô, tipo, começando com cólica, é aí que eu vou fazer zumba, gente. Aí que eu vou pular. Porque daí, pra mim, parece que alivia, tira aquela tensão e aí, Uhum. pronto. Saiu até a tensão do estresse, não brigo mais com o Magno, fico de boa, né? Ele não sofre mais e ainda para com a dor. Então, eu vou muito atrás do exercício físico. E pra mim, no meu quesito, eu vou atrás de exercício HIIT mesmo, assim, que eu me mexo bastante. E daí me melhora um monte. Nossa, fico bem de boa. Tipo, alivia. Uhum. É muito Eu acho bom. que a atividade física é bem importante nesse sentido, né? Isso. É, a maioria daí não faz, porque daí fica com essa sensação ruim, né? É uma sensação de emoção, de frustração, de culpa, a distorção da imagem corporal, como você mesmo disse, daí vai e se joga no sofá. E aí piora mais ainda a sensação. Vai lá e come alimento calórico, né? Porque não vai comer alimento que é saudável. Muito dificilmente uma pessoa vai largar uma barra de chocolate na TPM e vai lá consumir amendoim e oleaginosas. É muito difícil, mas seria o adequado. Na Uhum. questão da alimentação, gente, focando agora bem na questão da alimentação, para minimizar a sensação da TPM, e aumentar o nível da serotonina e assim causar na gente um bem-estar, estar feliz e alegre, contente, menstruada, que é difícil, mas a gente tem essa possibilidade. A gente pode estar fazendo o quê, gente? Então, não esquecer da água, já, né? Para diminuir essa sensação do inchaço, porque o corpo da gente é assim, ele reage conforme eu dou água para ele. Se eu não estou bebendo água, estou dando para o meu corpo somente alimentos que têm cafeína, ele segura mais líquido ainda. E aí ele não elimina. Aí eu fico mais inchada ainda. Então, quanto mais água eu dou pro meu corpo, mais ele vai eliminar, porque ele está sabendo que, ó, eu tenho água sobrando aqui, então eu posso eliminar. E assim ele elimina a retenção de líquido, tá? Como eu já falei, o exercício físico é bem importante para essa questão também, para minimizar essa sensação de inchaço, certo? E é para a questão do relaxamento muscular no útero, que eu acho bem importante. Em relação aos alimentos, gente, a gente tem que ir atrás das vitaminas B, das B, do complexo B. Em especial a B6, que são o quê? Os cereais integrais, gente, alimentos integrais. A gente ir atrás dos folhosos verdes puros, que são fontes também, além de B6, né, desse, que diminui essa sensação de mal-estar e aumenta a serotonina, também são fontes de cálcio. O cálcio, como eu já falei antes, o cálcio, ele
se ele tem total relação com o relaxamento muscular ou tipo, a distensão muscular, né? Tanto a questão do relaxamento como do afrouxamento do músculo. Cálcio e magnésio. Então, eles são fundamentais nessa questão ali do relaxamento do útero e, assim, eles minimizam a sensação de mal-estar que existe ali. E agora, Nutra, onde é que acha esse tipo de alimento, gente? Em comida de verdade. Não é em comida industrializada, não é a comida do pacote, não é a comida que tem lá no X, não é aquela comidinha que tá lá no cachorro-quente, na pizza. Não, é em comida de verdade. É carne de verdade, carne magra, leite, fonte de lácteos magros, que a gordura aumenta mais ainda a sensação de mal-estar, de inchaço, de desconforto, tá? Em frutas, verduras, quanto mais, de preferência aquelas vermelhas, sabe? Quanto mais vermelhas forem, já para combinar com o sangue do corpo, laranja, melhor ainda. Todas as frutas, os legumes vermelhos diminuem a sensação de desconforto causados pela TPM. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah, fibras no geral, então, fibras, né? Alimentos integrais sempre de preferência, né? Todo alimento refinado, todo alimento industrializado deixa o meu corpo mais, digamos, depressivo, porque dá mais queda ainda da serotonina. Temos Explica o aquele que é prazer, refinado. Explica pro povo, às vezes não o sabe. refinado, alimento refinado, gente, é o quê? É pão branco, bolo branco, é o arroz branco, é Bolacha. as bolachas, né? A bolachinha, a Nesfit, que todo mundo fala que é tão boa. Não é não, tá? Também entra, se enquadra nos alimentos refinados. Então é importante isso, gente. Tira os refinados de circulação nesse momento e inclui alimentos que vão te deixar melhores, vão fazer com que o teu corpo consiga ter uma sensação melhor na menstruação. Josi, entra nos refinados alimentos que a gente faz com farinha de trigo. Tudo, tudo. Então, assim, Farinha, tudo gente, que usa não, farinha de vamos trigo. explicar para o povo que está aí para eles entenderem. Tudo que é comprado no super e também Tudo aquilo que é feito em casa com farinha de trigo, branca. tá? Isso. Branca, com farinha branca. Com farinha de arroz também ou não? Também é farinha branca. A Tá. farinha de arroz, gente, ela é usada para as pessoas que têm glúten, Intolerância à problemas com lactose. glúten. Mas ela é farinha branca. As pessoas Então, confundem muito, né? então, Tem por que gastar vamos entender dinheiro. um pouquinho também dessa coisa. É só para quem tem intolerância ao glúten, mas ele também é a farinha branca, também a farinha de arroz também não é bem-vinda, vamos Na dizer assim, TPM. na TPM, também é E nem para depressora, emagrecimento. Nem para nem para emagrecimento. emagrecimento. Outra Não. dúvida, farinha para polenta, bem-vinda ou não? Farinha de Bem-vinda. milho, bem-vinda. 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 Muito Farinha, bem-vinda. farinha de milho, então ok. Ok. Dá para fazer uma Ok. polentinha assim, tranquilo. Vou fazer a polentinha. A farinha da tapioca, gente. Todo mundo Farinha de diz, tapioca, isso. não, Cortar? é refinado também. É Cortar, refinado. então. Tapioca, É, cortar. Boa, corta a ótimas tapioca. dicas, porque fazia muita tapioca achando que tava ok, só porque era farinha, Abafando. Aham. só porque era As a base de. Ah, é a base de farinha de mandioca. mandioca, A gente pensa, mandioca então é raiz é saudável, né? Pensando ela assim, é, ah, ela é. Mas querendo ou não querendo, com é o processo, refinada. é o refinamento. Existe um refinamento O ali. que não Então, é certo é o refinamento. Então, comer a mandioca, ok. Comer a a farinha, não. mandioca, ok. A farinha lá da tapioca, não tem por que gastar esse dinheiro, porque é caro aquilo lá. E não é saudável. As minhas alunas ali que eu tenho da mentoria, do curso online que eu tenho, todas elas entram abafando, né? As primeiras compras que as meninas fazem sempre para emagrecer, para se cuidar, é a farinha da tapioca, né? Custa caro aquele pacote, mas não ajuda, né? Porque o detalhe está na quantidade. Então dá para muito bem tu comer um pão francês, né? O cacetinho, enfim, e controlar a quantidade. É a mesma coisa que tu comer tapioca.
Sim, é mais ou menos a mesma coisa. São equivalentes. Uma São tapioca equivalentes. e um pão francês. Um pão E no francês. nível de saúde também, eu acho que tu tá querendo dizer, né? No Que nível de saúde também. no A nível de tapioca saúde que é um pouquinho um melhor, mas pouquinho muito melhor, pouca porque é coisa. a base de farinha de Mandioca. mandioca. E a outra é a base do trigo. Então, vamos elencar. Trigo, pior, né? As outras farinhas refinadas, um pouco menos pior, porque elas não têm glúten. Mas porque o glúten é uma coisa muito ruim que nos dizem, né? Me disseram que ele incha muito, né? O glúten incha Ele muito. enche, ele causa essa Mas sensação de assim, hã? fermentação, aquele desconforto. O Dá uma glúten dá sensação de inchaço, né? isso, a Mas fermentação, assim, fica ali. mas eu acho que tem muito mito nisso, assim, do tipo, ah, então só porque a farinha da tapioca, então ok, não é ok, né? Então, se for comer o produto raiz lá, ok, É bem ok, melhor. ok, ok, em Ok. termos, né? Do tipo, ok, dependendo da porção, né, Josi? Dependendo Também da não dá para comer uma porção. bacia de mandioca